Olá, pessoal! Estamos aí mais uma vez juntos para falarmos de Jesus, para falarmos desse projeto que abraçamos a respeito desse livro tão bonito, tão significativo, que é No Roteiro de Jesus. Se você não viu a mensagem que fizemos primeira, vai lá no canal, procura assistir para você conhecer também esse livro, essa mensagem tão bacana. E se você gosta de ouvir mensagens, histórias sobre Jesus, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber uma mensagem quando nós postarmos lá no YouTube. E também compartilha, leva a mensagem de Jesus para alguém. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa vontade. Que as pessoas possam ouvir no seu íntimo, no seu coração, todas as mensagens de amor, de paz, todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. E vamos pedir a Ele nesse instante que nos ampare, que essa mensagem faça o seu curso, encontre corações necessitados, para acalmá-los, para esclarecê-los, e que seu amor habite entre nós. Vamos falar da lição número 2 desse livro chamado No Roteiro de Jesus, que é uma organização do jornalista Gerson Simões Monteiro. Ele fez um apanhado geral sobre os escritos de Humberto de Campos na psicografia do Chico. E ele reuniu algumas lições para que pudéssemos ter o acesso a elas. Então, nós abraçamos esse projeto para falarmos desse livro, que é um livro muito bacana, é um livro muito bonito, que traz os registros da vida de Jesus. Registros esses que Humberto de Campos, em espírito, teve acesso no mundo espiritual. E ao ter acesso a essas histórias, ele bondosamente nos trouxe algumas pela abençoada psicografia do Chico para que pudéssemos ter conhecimento. Humberto de Campos foi jornalista brasileiro enquanto encarnado e no mundo espiritual ele traz as mensagens de Jesus para nós. Em uma determinada época, sua família, identificando as obras do espírito Humberto de Campos, moveu um processo para que pudesse ter direitos autorais sobre este. E após esse processo, para evitar outros problemas, Humberto de Campos passa a assinar como Irmão X. Então vamos ter algumas obras assinadas por Humberto de Campos e outras obras assinadas por Irmão X, mas sabemos que são obras da mesma pessoa. Então hoje nós vamos falar da lição ou capítulo número 2 desse livro, chamado O Candidato Intelectual. Então nós já pensamos que candidato é alguém que se candidata a fazer alguma coisa. E a palavra intelectual já nos chama atenção por ser alguém inteligente, dotado de uma capacidade intelectual apurada. Então, alguém que se candidata de forma inteligente, ou alguém inteligente que se candidata a alguma coisa. Então, a história começa que conta-se que Jesus, depois de infrutíferos desentendimentos com doutores da lei em Jerusalém acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino, que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Sabemos que a vida toda de Jesus teve os embates junto aos doutores da lei, porque eles não conseguiam compreender a mensagem do Cristo. E a todo momento eles queriam colocar à prova
ter armadilhas onde Jesus pudesse cair nessas armadilhas, nessas ciladas, onde Jesus pudesse se contradizer. Então, num desses momentos, no início da sua missão, ele, depois de exaustivamente ter falado com os doutores da lei e eles não haver compreendido sobre a Boa Nova, ele foi procurado por um jovem, uma pessoa com bastante capacidade intelectual para compreender o que Jesus dizia. E esse jovem estava então se candidatando a fazer parte desse processo do reino de Deus que Jesus colocava para todos nós. Então recebeu o mestre cordialmente, como sempre Jesus fazia. E em seguida as interpelações do futuro, desse futuro aprendiz, ele passou a explicar quais eram os objetivos desse empreendimento. Ele começou a falar sobre o Evangelho, que o Evangelho seria luz, que ele iria estar entre aqueles que mais necessitavam, que o mal deveria ser combatido pelo bem, que todos que faziam parte daquela sociedade eram irmãos, filhos do mesmo pai. Explicava sobre as belezas do reino de Deus para esse jovem. E esse jovem, muito curioso, perguntou a Jesus a que escola filosófica essa ideia obedecerá. Porque nós tínhamos na época a escola grega, romana, os ensinos antigos e muito respeitáveis. Então esperava o jovem que viesse essa história, esse comprometimento, esse empreendimento de uma dessas escolas renomadas. E Jesus responde a ele: é a escola do céu. Ainda o jovem, curioso, choveu de perguntas para Jesus. Ele queria muito saber como tudo aquilo se daria e perguntava para ele quem vai presidir essa organização. Uma vez que somos candidatos a alguma coisa, queremos saber quem preside aquele movimento, aquela empresa, aquele local. E Jesus respondeu para ele: Nosso Pai Celestial. Ainda pensando no que Jesus lhe dizia, o jovem pergunta: quais as bases que aceitará a dominação política dos romanos? Como poderemos entender toda essa questão da Boa Nova para combatermos aquilo que nos faz sofrer? E aí Jesus diz: as bases são as do respeito e do auxílio mútuo. Intrigado, o jovem pergunta: na hipótese de sermos perseguidos pelo sinédrio nas nossas atividades, como vamos fazer? Porque era certo que eles não iriam ficar felizes com todo esse movimento contrário a tudo aquilo que eles estavam acostumados, a tudo aquilo que já estava colocado ali há tanto tempo e já era dito como lei para todos. Eles seriam perseguidos. Mas Jesus responde: vamos desculpar a ignorância deles, quantas vezes for preciso. O jovem, ainda insatisfeito, pergunta: mas qual direito que competirá aos adeptos dessa nova revelação? Que direito nós vamos ter, uma vez que vamos ao embate, vamos combater aquilo que já está feito há tanto tempo? Nós vamos ter direito à liberdade, direito de algumas regalias? O que vai nos acontecer? E Jesus responde: o direito de servir sem exigências. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu perguntando:
Em que consistirá desse modo o salário do discípulo? O que é que nós vamos ganhar? Quanto ganharemos? Jesus responde: consiste na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados para grande partido? É esse partido A, B, os contrários aos romanos, os contrários aos judeus? Em que lado estaremos? Jesus responde: seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. Mas e o programa? Como é que vai ser essa organização? Onde iniciaremos? E Jesus responde: permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Quem nos comandará? Qual é a voz que vai nos ditar as regras? E Jesus diz: a consciência. A voz do comando estará na consciência. Quem vai manter esse movimento? Como vamos custear isto? Jesus ainda diz: situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Perguntou o jovem. E Jesus diz: contaremos acima de tudo com o Pai. E na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? Quem vai ser o chefe? Quem vai ser o coordenador? Quem será o líder? E Jesus responde: aquele que mais servir. O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou, fim da pausa que fez. Que objetivo fundamental será o nosso? Jesus responde sem se irritar. E nós ficamos imaginando, né? Jesus respondendo a todos esses questionamentos sem mudar o seu semblante, sem se irritar. Jesus diz: o mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastaremos para fazer isso? Pergunta o jovem. Jesus diz: o tempo necessário. Quantos companheiros seguros vamos ter agora no início? Jesus diz: dos que puderem compreender-nos e quiser ajudar-nos. Mas ainda o jovem pergunta: não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? Jesus responde: no reino divino não há violência, não poderemos ter o combate. Quantos filósofos, sacerdotes, políticos vão nos acompanhar nesse empreendimento? Jesus nos diz: nosso apostolado, a condição transitória não interessa, os títulos não nos diz nada. A qualidade é que permanece acima dos números e acima dos títulos. A missão abrangerá quantos países? Existe uma geografia para tal? Jesus diz: todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Haverá os superiores, os inferiores, os ricos, os pobres? E Jesus responde: todos os homens são filhos de Deus, dizendo nesse instante que não haveria diferença. E o jovem ainda pergunta: em que sítio se levantam as construções do começo? Qual o lugar que vamos começar a edificar a obra? E Jesus responde: aqui em Jerusalém. E ele pergunta se vai edificar a obra aqui em Jerusalém. E Jesus responde: não,
A obra se inicia no coração dos aprendizes. E os livros que deveremos ler, que deveremos estudar, que deveremos escrever, estão prontos? Sim. Quais são esses livros? São as nossas vidas. O talentoso adventício continuou a indagar, fez muitas perguntas, mas Jesus silenciou sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso: Senhor, por que não esclareces? Depois de todas as perguntas que ele já havia feito. O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, Jesus abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam de cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem perguntar. Ao analisarmos essa história desse jovem, podemos nos colocar no lugar dele. Quando ouvimos falar da Boa Nova, em algum momento da nossa existência, nos sentimos entusiasmados e com aquele desejo ardente de participar desse momento tão especial que é aprender e falar sobre Jesus. Mas nós queremos que Jesus nos responda muitas coisas. Quando devemos começar? De que maneira devemos conversar? Com quem deveremos falar? Quem vai nos apoiar? Teremos que ter dinheiro, recursos, posições, títulos? Temos que ter uma situação financeira tranquila? Estaremos sendo superiores aos demais porque conhecemos alguma coisa? Em que lugar que nós deveremos pregar o Evangelho de Jesus? Devemos ir às ruas, aos templos? São muitas perguntas que nós fazemos. Mas o que Jesus quer realmente de cada um de nós é que tenhamos a simplicidade dos pescadores da Galileia, homens simples que muitas vezes nada sabiam a respeito da inteligência, da intelectualidade de Roma ou da Grécia. Não tinham títulos. Muitos nem haviam saído do seu lugar onde moravam. O que Jesus buscou nesses homens? Buscou a fé, a confiança, a boa vontade, o desejo em servir, o desejo em ampliar a boa nova que Jesus trazia. E é dessa forma cada um de nós, dentro daquilo que nos cabe, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas imperfeições, nós podemos também levar adiante os ensinamentos de Jesus, uma vez que, primeiramente, instalamos em nós e mostramos, através dos nossos exemplos, o quanto o amamos e o quanto queremos servi-lo. E não importa o lugar onde estamos, a posição que encontramos, a maneira como nós conseguimos enxergar. O que realmente vale é a boa vontade, a simplicidade de levar adiante o que Jesus nos traz, que é a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor,
a sua generosidade, o seu olhar compassivo e bom, a sua paz, sem julgar, sem ferir, sem levantar a voz, sem ofender, sem magoar, apenas amando. E é isso que Jesus nos pede, que possamos ser um candidato a trabalhar na seara de Jesus, fazermos menos perguntas e levarmos mais respostas. Que o Mestre Divino habite os nossos corações, os nossos lares e nos transforme em seus trabalhadores do bem. Até o próximo vídeo, que possamos nos encontrar mais vezes. Até a próxima.